Boa tarde, pessoal. Eu vim falar sobre a vaquinha que eu iniciei no dia 12, né, sobre Madagascar sem anemia. Gostaria de explicar um pouquinho. Algumas pessoas pediram para eu falar um pouquinho sobre essa vaquinha e o que me motivou e explicar um pouco melhor o que ela representa, né? Eu já peço desculpa pela qualidade do vídeo, não sou um fluente digital, como diz meu genro. Mas mesmo assim eu acho que eu posso tentar, né? Bom, para começar eu gostaria de dizer que a minha viagem em outubro para Madagascar, para me unir à caravana da Fraternidade Sem Fronteiras, ela não depende em nada da vaquinha. Eu vou de qualquer forma, essa passagem já está comprada, já comprei o seguro viagem, já me engajei na caravana, né, que vai sair daqui no dia 2 de outubro até o dia 18. Então a vaquinha ela não tem essa motivação. O que acontece é que durante esse processo, que eu não conhecia muito bem, porque uma hora eu conto a história de como eu aderi a essa campanha, mas é uma promessa antiga de quando eu formei, já tem 30 anos de formado, então já tem 30 anos que eu devo essa, essa visita à África, e agora eu vou ter a oportunidade finalmente de cumprir, né, esse propósito da minha época de formatura, né? Bom, então eu me engajei, né, nessa viagem, estou bastante entusiasmado, bastante contente com a possibilidade de poder ir. E nesse processo de tomar conhecimento de como é feito o trabalho, né, e que eu descobri que os voluntários, eles vão de forma realmente autônoma, né? É diferente, por exemplo, do Médicos Sem Fronteiras, em que os profissionais são contratados pela organização. Nesse não, são pessoas, né, que se unem e que vão fazer um trabalho voluntário, e cada uma vai através do seu próprio esforço, né? Então, existe uma certa organização de em qual voo que a gente vai, o dia que a gente vai, o horário, até para poder organizar a caravana e a segurança de todo mundo, mas cada um banca a sua própria viagem. E nesse processo, uma das nossas tarefas é levarmos malas, né, o que a gente conseguir, com doações. Então, essa a gente pode arrecadar brinquedo, pode arrecadar roupa, alimentos, medicamentos. Eu estou indo numa caravana que é uma caravana mista, né, de pessoas da área da saúde que não são da área da saúde. E eu estou indo, a princípio, como médico, mas o que eu brinco é que eu estou indo para o que precisar, né? Eu posso ir como médico, eu posso ir para ajudar a distribuir alimento, para ajudar a tomar conta de uma criança, para tirar bicho de pé, para procurar os pinguins de Madagascar, não importa, né? Eu simplesmente quero ir, quero estar presente e quero me doar, né? Esse é o meu propósito. Eu vou retornar um pouco, né, do muito que a vida me ofereceu até aqui, né? Como uma pessoa que foi sempre socialmente privilegiada, que teve a oportunidade de estudar, que tem um bom trabalho, que tem uma boa família, e eu posso ir e agradecer. Eu acho que eu preciso, enquanto cristão, inclusive, eu preciso ir e fazer esse trabalho, né? E é um trabalho de 15, 16 dias, né? O que é nada, né, perto daquelas pessoas que foram lá, que descobriram a necessidade, que desbravaram, que já melhoraram as condições daquelas pessoas, de um médico que eu tive a oportunidade de tomar conhecimento, brasileiro, que foi e que ficou para cuidar dessas pessoas, né? Então é isso, eu estou indo para segurar a escada para esse pessoal, né, para que eles realmente possam fazer o trabalho. E aí aconteceu que assim que eu fiz a inscrição, eu comecei a pensar, gente, como é que eu vou ajudar, né? Embora eu esteja indo para o que precisar, como é que eu posso ajudar melhor? E fui, aos poucos, tomando conhecimento das necessidades. E eu descobri que lá eles têm uma clínica, um pequeno hospital, uma clínica,
com 30 leitos, que a maioria desses leitos eles são ocupados por crianças com desnutrição extrema, e obviamente que esses leitos não são suficientes para todas as crianças. E eles têm, né, para dar o suporte de laboratório, né, de exames para essas crianças, pelo menos por enquanto, já isso vai se resolver num futuro próximo, mas por enquanto eles têm um único aparelho que chama hemoglobinômetro, que faz uma medida, né, da anemia ou da hemoglobina no dedo, né? É o único aparelho que eles têm para fazer o suporte. Então é uma medicina quase que heróica, realmente, que eles fazem lá. Eu falei assim, gente, eu preciso ajudar, né? A Organização Mundial de Saúde publicou esse ano um documento mostrando que quase 3 bilhões de seres humanos na Terra, né, no planeta, eles são vítimas, eles sofrem de anemia ou deficiência de ferro, né? Dentre esses 3 bilhões, uma boa parte está em países ricos, né? Eu vejo no dia a dia, no meu consultório, pessoas anêmicas, principalmente mulheres anêmicas, por causa de um fluxo menstrual aumentado, de uma dieta que não é suficiente, né? A nossa absorção de ferro é muito pequena, né? Não vou entrar em detalhe em médicos aqui, mas mesmo quando a gente tem uma alimentação rica, a nossa absorção, às vezes, ela é muito baixa, muito pequena, para absorver o tanto de ferro que a gente precisa. Uma mulher, por exemplo, que tem uma menstruação muito aumentada, essa mulher ela precisa de um suporte, né? De um aporte de ferro, às vezes de forma medicamentosa, através de comprimidos, às vezes por ferro venoso, né? Vocês imaginam agora em um país, né, em que existe uma fome extrema, em que as pessoas comem cactos, né? É o alimento no dia a dia que eles têm para comer. Bom, de onde eles obtêm a água, né, que eu fiquei sabendo que lá é um grande problema, né? O acesso à água para banho, para alimento, para bebida, para hidratação, e eles comem esse cactus como fonte de alimento, né, com baixa proteína e de água, né? Então vocês imaginam, se a anemia é um problema para nós, o que dirá para eles, né? E o que o documento da Organização Mundial da Saúde fala, né, sobre a anemia? É que justamente a anemia ela pode ser considerada um flagelo para a humanidade, né? Para uma criança, ela atrapalha o desenvolvimento neuropsicológico, né? O crescimento, o desenvolvimento do cérebro. O feto, no último trimestre de gestação, ele absorve uma grande quantidade de ferro materno, né? E esse ferro é importante, né, para fazer a reserva para o bebê que vai mamar o leite materno nos primeiros 6 meses, e o leite materno ele é pobre em ferro, então a criança precisa dessa reserva, né, que ela vai utilizar, né, para o desenvolvimento dela, para o crescimento cerebral, para o pleno desenvolvimento da saúde dela, né? Sistemas, o ferro participa vamos dizer assim, de várias funções, né, de proteção, né, o transporte de oxigênio para os tecidos através de uma hemoglobina adequada, imunológico, funções imunológicas, né? Ele participa de tudo, né? O ferro está em tudo, ele é uma base vital e constituinte. Então, nós temos essas pessoas. Você imagina uma mãe com deficiência de ferro, o que ela vai passar para o feto? Nada, né? Então, às vezes, a gente vê isso aqui, né? De pessoas que ficam chupando gelo com muita vontade, ou que querem comer arroz cru, às vezes pegam até pedacinhos de tijolo, lavam e ficam mastigando aquele tijolo. São pessoas que são deficientes em ferro, né? E que tem esse distúrbio alimentar associado, que é uma coisa que é inevitável, é irresistível, né? É por isso que muitas vezes eles mostram lá na África as pessoas comendo barro, né? Pegando barro e colocando na boca. É o desespero, né? A necessidade da sobrevivência, o organismo em busca do nutriente que ele precisa. Então eu pensei, gente, talvez eu possa ajudar nisso, né? Talvez a minha mala ela possa ir com tratamento de ferro para as pessoas.
Mas eu imagino que eles devem ter algum grau de tratamento de ferro por via oral. E que nem sempre é suficiente. Às vezes tem muitos problemas que atrapalham a absorção do ferro. E na mulher gestante isso é mais grave ainda, né? Porque às vezes ela tem que conseguir absorver para ela e para o bebê. E da mesma forma que a gente absorve pouco da dieta, a gente absorve pouco do medicamento também. Por isso que os tratamentos de ferro, com ferro, são longos, né? Antigamente eram 4, 5 meses, hoje os tratamentos tendem a durar anos, até que a pessoa tenha uma reserva adequada que ela possa parar. Então foi por isso que eu resolvi lançar a vaquinha, tá certo? Porque eu descobri, né, uma startup brasileira que tem equipamentos leves, portáteis, que também são feitos na ponta de dedo, mas que são laboratórios completos. Então a gente pode fazer a dosagem do ferro, a dosagem das reservas do ferro, e aí definir melhor aquelas pessoas que se beneficiariam do tratamento venoso, né? Que no caso seriam principalmente as gestantes. A gente simplesmente pegar e ficar ligando ferro venoso nas pessoas sem ter o conhecimento mínimo de como está essa reserva, isso pode ter um certo risco, né? Então o ideal é que a gente tenha o conhecimento de como é que estão essas reservas. E aí quando eu descobri que tem um laboratório portátil, eu logo pensei, por que não tentar levar, né? E é por isso que eu lancei essa vaquinha. E esse laboratório, muito mais do que o ferro, né, ele vai poder medir outras coisas, glicose, íons, até diagnóstico de malária ele é capaz